1 Reis 22, versículo a partir do 2 ao 37. Diz a palavra de Deus. Porém, no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramate de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Versículo 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o abomino, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Esse é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: trazei-me depressa Micaías, filho de Imlá. Versículo 10. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenanana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor: com estes escornearás os sírios até de todo os consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Versículo 13. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, e somente aquilo que é ruim? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o seu exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu o espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o quê? Respondeu ele: sairei e serei o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou e deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti?
Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltarem em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traze as tuas vestes reais. Disfarçou-se, pois, o rei Acabe e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitões dos seus carros, dizendo: não pelejareis contra pequeno nem contra grande, mas somente não pelejarei contra pequenos e contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá disseram: certamente este é o rei, pois estava vestido com suas vestes reais. E eles se dirigiram para o atacar, porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco, e atirando o arco, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu escudeiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se muito renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguiram-no de pé no carro de fronte dos sírios. Mais tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levantaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Uma passagem bem grande, queridos, mas eu queria ler para que nós pudéssemos entender aquilo que nós vamos falar. Amém? Vamos orar, vamos pôr nossas cabeças, vamos orar? Senhor, nós te damos graças nessa noite. Te louvamos pela tua bondade, Senhor, nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, Deus, ela diz que ela mesma é lâmpada para os nossos pés. Então ela, Senhor, nos conduz, Senhor, ao caminho certo, por causa daquilo que aprendemos em Ti, Pai. Fala ao nosso coração nesta noite. Trata, Deus, em nossa alma aquilo que é necessário. Aquilo, Deus, que não anda de acordo com a Tua vontade, Pai. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, aprender um pouco mais em Ti. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que quando nós aprendemos em Ti, Senhor, quando, Senhor, os nossos ouvidos espirituais se curvam para aprender do Senhor, isso, Senhor, gera vida em nós, Pai. Porque, Senhor, no Teu amor e no Teu temor, Deus, diante da Tua palavra, nós freamos os nossos caminhos, mudamos, Senhor, nossa direção, Senhor, analisamos, Senhor, nossa vida, Senhor, se ela está realmente de conformidade com a Tua vontade. Por isso, fala ao nosso coração, Senhor, através de tudo isso que nós lemos, Senhor, nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar sobre esses dois reis, o rei Acabe, rei de Israel, e o rei Josafá, rei de Judá. Dois tipos de reis. Eu separei aqui alguns versículos e eu vou ler para vocês entenderem. Primeira Reis vai falar sobre o rei Acabe. Primeira Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 30. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre o rei de Israel. 29, diz assim: Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel, em Samaria, 22 anos.
Mas eu quero que vocês atentem isso aqui, versículo 30. Fez Acabe, filho de Oni, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. Olha o que a Bíblia escreveu sobre esse rei de Israel. Ele foi um rei mau. Ele governou contrário à palavra do Senhor e agiu de uma forma pior que todos aqueles que foram antes dele. Agora vamos ver em 1 Reis, lá no 22 novamente, o que fala sobre o rei Josafá, rei de Judá. Um pouquinho eu leio, eu vou no 41. Diz assim: E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano do rei Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 5 anos, de idade, era uma criança. Era Josafá da idade de 5 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Si. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, não se desviou dele e fez o que era reto perante o Senhor. 2 reis, uma nação dividida e 2 reis. Eu gosto muito de ler os livros de história da Bíblia, porque nos ensina muito. Então, aqui quando nós lemos, logo que nós iniciamos aqui, nós lemos 1 Reis 22, do 2 ao 37, e fala a respeito de Josafá e Acabe, um rei de Judá, que fez aquilo que era reto diante do Senhor. O outro rei de Israel, que fez aquilo que era desagradável diante do Senhor. E a Bíblia diz que Josafá foi a Israel visitar Acabe. E lá Acabe, conversando, disse para Josafá: você vai comigo na batalha, para que eu retome a terra que a Síria tomou de mim? E Acabe disse: vou, o meu povo será como o teu povo. Porém ele disse: mas antes vamos consultar o Senhor. E a Bíblia diz que Acabe trouxe 400 profetas. E esses profetas começaram a falar a favor do rei. Vai, rei, porque o Senhor é contigo. O Senhor vai colocar a Síria, vai te dar a vitória, vai destruir todo aquele povo. Aquilo que Acabe queria ouvir. Mas Josafá temia o Senhor. E ele disse para Acabe: mas não há alguém aqui que fale as profecias de Yahvé, o Senhor? E ele disse, Acabe disse: há um, porém ele só fala aquilo que é desagradável. Ele me aborrece, a minha alma abomina, porque tudo que ele fala é contra mim. Ele nunca disse que eu estou certo, eu sempre erro. E Josafá disse: chamai-o. E chamaram o profeta Micaías. E antes que Micaías chegasse no palácio, o guarda do rei disse: olha, Micaías, todos os profetas, os 400 que estão lá, estão falando coisas boas para o rei, fala você também. Quando Micaías chegou no palácio, ele disse: não, rei, pode ir, porque o Senhor te dá vitória. E Acabe disse: não minta, fale a verdade. E ele disse: eu vi destruição sobre o reino de Israel. Eu vi que o Senhor estava morto, o reino estava sem um rei. E o Senhor colocou o espírito de mentira na boca dos profetas para que eles te enganem, rei. Sabe, queridos, o Senhor já havia determinado que Acabe ia perder a guerra e que ele ia morrer ali naquela batalha. Mas o Senhor, queridos, ele é rico em misericórdia. A Bíblia diz que quando ele diz que ele vai destruir uma nação, quando ele vai trazer juízo na vida de uma pessoa, uma família, a Bíblia diz que quando essa pessoa, essa nação se dobra diante do Senhor, o Senhor muda a sorte. Mas Acabe não quis ter essa atitude. Ele mandou prender o profeta, mandou machucar o profeta, mandou deixar o profeta passar fome até que ele voltasse. Mas ele não voltou, porque ele morreu na batalha. A profecia se cumpriu. Aqui que ele vê a história de Israel. E a Bíblia diz que todo o Antigo Testamento ele é para nós. É algo para nós, para que nós possamos aprender, queridos.
sobre o Deus de Israel. E agora eu quero falar para nós, no tempo de hoje. Quantos de nós não queremos saber aquilo que Deus quer para nós? Quantos de nós andamos muitas vezes atrás de pessoas que possam dizer aquilo que é agradável para nós? Quantos de nós, queridos, estamos precisando de um conserto do Senhor, de mudança na nossa vida, no nosso pensamento, para que mude o nosso destino, o destino da nossa casa? Quantos de nós não queremos ouvir? Mas aí a gente pergunta, mas como que eu vou ouvir? Hoje profetas? Hoje profetas. Mas será que Deus quer falar conosco através de profetas? Como que o Senhor fala conosco hoje, queridos? Como que o Senhor nos adverte hoje? Como que o Senhor traz conserto para a nossa vida hoje? Eu queria que abrissem Provérbios 3, versículo 12. Diz a palavra de Deus: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, repreende como o pai ao filho que quer bem. Nós não queremos ouvir repreensão. Quer ver a gente ficar chateada quando alguém chama a atenção da gente, não é verdade? Mas a Bíblia diz que nem toda disciplina, no momento que ela é exercida, querido, ela não traz alegria, mas depois, quando nós analisamos, nós mudamos a nossa vida por causa da disciplina, porque a disciplina de um pai que ama o filho. Quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Quem ama o seu filho? Levanta a sua mão. Quem odeia o seu filho, levanta a sua mão. Porque nós, como pais, nós disciplinamos os nossos filhos. E muitas vezes eles não entendem, eles se recebem como afronta. Mas nós entendemos que nós queremos o melhor. E assim o Senhor também faz conosco. Mas como que nós vamos entender a vontade do Senhor para as nossas vidas? A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Mas nós não queremos ouvir. Nós queríamos que chegasse alguém, e dissesse: olha, o Senhor manda te dizer assim, 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 assim. E talvez a gente obedecesse. Mas a Bíblia diz, queridos: examinai, pois, as Escrituras, porque julgais nela até a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Queridos, nós só vamos conhecer ao Senhor examinando as Escrituras. Nós podemos ouvir muitas coisas que são sérias, que estão dentro da palavra de Deus, mas também, se nós não conhecermos ela, e nós temos falado isso aqui, se nós não conhecermos as Escrituras, qualquer pessoa pode nos enganar. Se nós conhecermos Deus só de ouvir falar, a nossa fé não é firmada nele. Porque quando vir a tribulação, quando os desafios virem, quando virem as lutas, a gente vai se desviar. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que temos visto e ouvido. Se nós lemos a Bíblia, queridos, na dificuldade ela vem, o Espírito Santo vem e ministra no nosso coração. Nas nossas lutas, o Espírito Santo nos faz lembrar das promessas de Deus para as nossas vidas. Eu sempre digo que a gente só conhece o Brasil através da história, lendo os livros. Toda nação conhece o seu passado através da história, lendo sobre aquilo. Um advogado só é advogado bom se ele conhece leis. Se ele não conhece leis, então ele não é um advogado competente. E nós, como cristãos, nós só somos cristãos se nós conhecermos a palavra de Deus. Examinai, pois ela, porque são elas que testificam. Isso é o próprio Jesus falando: examinai, pois, o que? As Escrituras. Quantos de nós, queridos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, nunca lemos a Bíblia? Lemos tantas coisas, perdemos tempo com tantas coisas, mas não lemos a Bíblia. E quando o Filho do Homem, como a palavra de Deus diz, se manifestar, o arrebatamento das portas, nós temos vivido sinais e sinais. Olha esse vulcão, queridos. Os cientistas diziam: não vai, ele não vai. Está aí, estourou. As lavas não vão chegar no mar. Chegou. O Brasil não vai sentir, será? Olha as enfermidades aí, olha aí o coronavírus. Quanto mais está se fazendo
vacina, mais vai se tomar vacina. Sabe o que está levando isso, queridos? Um acordo mundial. Os governos mundiais, queridos, eles estão se unindo por causa de um vírus. Haverão acordos que não serão para o nosso bem. Todos os países hoje entendem que é necessária a máscara. Nunca, querido, as nações se uniram tanto em prol de alguma coisa. Jesus vem. Hoje Ele é nosso advogado. Hoje nós pecamos, nos colocamos diante dele. Deus me perdoa, eu não queria, mas eu fiz. Deus tem misericórdia, eu fiz de novo. Hoje Ele é advogado, querido. Mas vai chegar um dia que Ele vai ser o nosso juiz. E a Bíblia diz que Ele vai julgar com equidade. Não vai ser um juiz corrupto. Não vai passar a mão. Vai julgar com justiça. E a gente não vai poder dizer, mas eu nunca li a Bíblia. Eu não te conhecia, Senhor. Eu nunca li. Nós não vamos ter desculpas, queridos. Nós vamos ser indesculpáveis. Porque ela está aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vivemos um tempo cheio de escândalos. Sempre temos falado aqui que nós, como pastores, às vezes a gente até se envergonha de tanto escândalo. Mas a Bíblia diz que é necessário que venha. Mas ai daquele por quem vem. Ai daquele que traz escândalo. Eu não sei quanto a você, queridos. Mas Josué também um dia se levantou. O povo também estava virado. Ele diz, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso. Declare isso na sua vida. Faz quanto tempo? Faz quanto tempo, queridos, que a gente não chega diante de Deus e confessa? Às vezes a gente fala de tanta gente, de tantas coisas, mas a gente não fala do Senhor. Não fala de nós para o Senhor. Fale de você. Eu falo de mim. Vamos nos levantar e vamos fazer a diferença. A gente ouve muitas coisas hoje. É muita gente ensinando sobre Deus. Ah, a Bíblia diz, mas eu não concordo. A Bíblia diz, mas eu acho que não é assim, eu exagero. A Bíblia diz, mas eu não sou muito interessado no que a Bíblia diz, igual Acabe. Acabe não queria ouvir o que o profeta tinha para falar de verdade. A direção que Deus queria dar, o conselho que o Senhor queria que ele fizesse, Acabe não queria ouvir. Muitas vezes também nós não queremos ouvir. Muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que agrada ao nosso ego. Ah, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te dar vitória, você vai fazer diferença. Isso enche o nosso coração. Mas é isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor quer? Ou o Senhor quer dizer para nós, conserta a tua casa, conserta a tua vida, olha o teu temperamento, olha as tuas palavras, olha as tuas atitudes, muda. Seja crente dentro da tua casa, edifica os teus filhos, ganha eles para Jesus. Será que é isso, não é isso que Deus quer falar conosco, que a gente não quer ouvir? Nós precisamos querer ouvir, como igreja do Senhor, a gente precisa querer ouvir. A gente precisa trazer essa mudança para dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, queridos. A gente não pode ser um sepulcro caiado e viver de aparência, porque o Senhor conhece a intimidade do nosso coração. O Senhor conhece. E o Senhor Ele vem buscar um povo santo. Como nós seremos assim? A Bíblia diz que para nós isso é impossível, queridos, mas para o Senhor é possível. Porque Ele santifica, Ele molda, Ele transforma a nossa mente. Amém. Que o Senhor possa levantar a nossa vida, que nós possamos fazer diferença, que sermos diferentes, que a nossa decisão, a nossa atitude não seja agradar pessoas, ainda que a Bíblia diz naquilo que depende de vós, tem de paz. Precisamos ter paz. Mas em primeiro lugar, queridos, nosso coração possa agradar ao nosso Deus, porque é por causa dele que nós estamos aqui, por causa da cruz, queridos, por causa do sacrifício, por causa do sangue derramado do justo pelos injustos, porque um homem decidiu pagar o preço de toda a humanidade, coisa que nenhum outro conseguiu, mas Jesus foi. Ele não desistiu,
por causa de mim, por causa de você, mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram de homens, nem da vontade de homem, mas da vontade de Deus. Isso está lá em 1 João, no Evangelho de João. Leia esse primeiro capítulo. Amém? Nós somos filhos, porque nós nascemos da vontade de Deus. Amém? Senhor, mais uma vez nós te louvamos. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus da nossa vida, nossa força, nossa fortaleza. Tu és o nosso lugar alto, nosso Redentor, o Deus da nossa salvação. Obrigado, Senhor, por esse tempo na tua casa e na tua presença. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra possa habitar ricamente em nossos corações e trazer em nós, Senhor, a mudança que nós precisamos. Nos abençoa, Senhor, neste lugar, nos abençoa nesta noite, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.